Então, pessoal, sem maiores delongas, vou começar a palestra já com algumas questões polêmicas, né, que a gente encontra na literatura, principalmente relacionada à privacy by design, que é um paradigma que foi muito comentado em outras palestras, né? Eu divido aqui o evento com inúmeras cabeças pensantes, é importantíssimo esse tipo de conhecimento ser trocado aqui com vocês, e eu acredito, pelo que eu vi nos pedaços que eu pude assistir, eu não estarei sendo, felizmente, ainda bem repetitivo aqui no que eu trouxe. Então, sendo breve aqui, eu trouxe poucos slides, mas eu quero deixar o recado dado aí. A gente tem na literatura algumas assimetrias em relação aos agentes de tratamento e aos próprios titulares de dados. A gente tem uma assimetria informacional e quero que vocês entendam que essa assimetria ela pode se apresentar de diversas maneiras, são diversas nuances, e uma das principais é exatamente em relação ao princípio da transparência, né? Muitas vezes os agentes de tratamento eles não se manifestam a respeito dos tratamentos que fazem, o que é muito gravoso, e isso impossibilita os próprios titulares de exercerem poder, a tal autodeterminação, que ela não é apenas autodeterminação informacional, né? Existem outros poderes associados a esse tipo de poder, né, do titular de dados, ou os agentes de tratamento, eles fazem um compartilhamento ali de informações opacas ou complexas, né, ou seja, obscuras, né, onde o cidadão, o titular de dados, ele não vai conseguir realmente ter acesso às informações que ele deveria ter, inclusive para tomar a decisão de não fazer parte do tratamento, porque algo que tem sido muito debatido por onde eu ando é exatamente a participação do titular nessa cadeia vamos dizer, de custódia, nessa cadeia de guarda dos seus próprios dados. Então, essa assimetria informacional, ela se apresenta, por exemplo, nos tais avisos de privacidade, quando o aviso de privacidade ele não diz coisa com coisa, ou mesmo quando há impropérios, né? A gente já percebeu aí que, pelo menos nós pesquisadores aqui eu falo, nós já vimos vários casos onde há, de certa forma, contratos de adesão travestidos ali de termos de uso ou de avisos de privacidade, e há uma cláusula no meio disso dizendo que o cidadão, ao adquirir aquele serviço, aquele produto, ele automaticamente deu o consentimento dele, né? Então, é uma misturada de... Eu, não, assim, com todo respeito a quem produz esses documentos, mas isso apenas aumenta esse abismo de compreensão da sociedade em relação aos dados que são tratados pelos agentes de tratamento. Além da questão jurídica já ser, de certa forma, complexa para quem não é técnico da área, né? Eu tenho o prazer de ser das duas áreas, da área da computação e do direito, né? Eu transito nessas áreas. A gente, infelizmente, tem esse abismo sendo aí aumentado, alargado cada vez mais, ainda mais surgindo coisas como inteligência artificial. A gente mal sabe usar, né, a internet, e a gente já está usando aí a generativa e outras coisas que só vem, infelizmente, nesse tocante a complicar mais ainda as nossas vidas. Aí existe também, nessa mesma questão de assimetria da informação, um paradigma da literatura chamado de bandwidth problem, o problema da largura de banda, ou seja, a quantidade imensa de informações que chegam aos titulares de dados. E isso remete a uma necessidade de revisão de como esses avisos de privacidade, vejam que eu estou falando de aviso de privacidade, não política de privacidade, é outra confusão que também acontece, mas eu não vou me deter nesse tópico, mas essa quantidade imensa de informações nem sempre são lidas pelos titulares de dados, e existem muitas razões, tem razões de viés cognitivo e etc., mas eu vou me deter aqui a quantidade imensa, onde pesquisas demonstram que a média, por exemplo, nos Estados Unidos, é de que uma pessoa um titular gastaria pelo menos ali uns 80 dias por ano apenas lendo avisos de privacidade, né? Então, existem maneiras mais eficazes de se chegar ao entendimento frente aos titulares de dados, usando, por exemplo, paradigmas como linguagem simples, design thinking, enfim, vídeos, né, imagens, tem todo um corpo aí de ferramental que pode ser utilizado para facilitar isso e desobscurecer, né, o que acontece nos bastidores, porque quando a gente fala de
direito do consumidor, a gente lembra de um dos pontos nevrálgicos desse tipo de legislação, que é a vulnerabilidade do consumidor. Eu, pessoal, embora eu trabalhe, né, com a área de tecnologia há muito tempo e venha trabalhando também com algumas questões bem atuais, eu me sinto vulnerável frente a uma plataforma digital, porque eu não tenho controle sobre o que acontece lá nos bastidores. Eu não tenho como saber o que acontece naquela caixa preta, a não ser que o agente de tratamento ele me diga o que ele faz e que haja um corpo de fiscalização eficaz também por parte do governo e etc., e das iniciativas também privadas que monitoram o que acontece nesse cenário. Então, a gente precisa ter realmente um arcabouço, né, periférico ao tratamento de dados, onde eu possa ter, de fato, uma diminuição dessa vulnerabilidade que eu, assim como todos nós, sofremos ao usar essas tecnologias. Aí a gente vai aí para a assimetria de poder, que é exatamente isso que eu estou falando, né? O princípio da transparência, pessoal, e na realidade ele vem junto do bojo do conceito de proteção de dados, que agora é garantia autônoma lá por conta da emenda número 115, recentemente incluiu lá na nossa Constituição, como sabemos, esse direito, né, que é um desdobramento do que seria a privacidade. Lá nos Estados Unidos, eles preferem dizer que é privacidade, né? Não existe essa subdivisão, mas aqui para nós, o que interessa é que a proteção de dados, a área da proteção de dados e as normas de proteção de dados, elas vieram para tentar diminuir essas assimetrias, principalmente essa assimetria de poder. E quando eu falo poder, em diversos os vieses, inclusive um que é extremamente importante, que já foi mencionado aqui em outras palavras por outros professores, outros palestrantes, é que quem sabe sobre o tratamento é o agente de tratamento. O titular de dados, ele não pode receber a carga pesada que é de ter que entender aquilo que ele não faz, entendeu? Ele apenas é o dono, apenas entre aspas, né? Ele é o dono daqueles dados. Então, quem faz tratamento de dados é obrigado a fornecer informações de como faz, por quanto tempo faz, e toda a sorte de outros itens que devem constar nesses textos que devem referenciar, né, o princípio da transparência da maneira mais clara possível e que sejam úteis de fato, que sejam realmente eficazes. Aí, para fechar esse slide, a gente tem outro alerta também, aí da minha seara de atuação, que é a gestão de riscos, né? Muito antes dos riscos à privacidade, já existia a gestão de riscos. Na realidade, é algo bem antigo na história da humanidade mesmo. A gente tem um modelo clássico de gestão de riscos. Até as próprias normas, como a LGPD, em certos momentos, a gente nota que elas ainda respiram ares antigos de gestão de risco. E em qual sentido, né? Por que eu estou trazendo isso? Porque o que se pede na literatura mais atualizada em proteção de dados é que os agentes de tratamento eles têm que fazer a gestão de riscos, levando em consideração agora, em termos de proteção de dados, o titular de dados. Esse é o foco, a mira de um processo, de um procedimento, de um projeto que empregue gestão de riscos, é o titular de dados. Professor, eu vou esquecer, então, os riscos corporativos? Não. Essa gestão de riscos clássica, ela continua existindo e agora ela vai coexistir com a gestão de riscos voltada aí para o titular de dados, né? E existem inúmeros paradigmas nesse sentido. A gente tem hoje Human Design Approach, né? A gente tem abordagens onde o projeto deve levar em consideração o ser humano, e isso envolve tudo, não só proteção de dados, mas relações de consumo, as vulnerabilidades inerentes ao ser humano, os direitos fundamentais, etc., etc., tudo numa nova roupagem de gestão de riscos, que infelizmente a gente ainda não vê acontecer em muitos lugares, né? São apenas alertas aí, que eu humildemente vos trago aqui, conforme meus debates aí mundo afora. E aqui também, eu não vou me deter lendo esse texto, é só para a gente rememorar que lá no artigo 20 da LGPD, inclusive eu tive a felicidade de participar dos debates da criação da própria lei no Congresso e depois também sobre debates sobre a própria Autoridade Nacional de Proteção de Dados e tive a honra de ser convidado para fazer parte do corpo funcional da NPD, então fiquei lá durante um tempo, né, órgão que eu muito respeito e que, como já foi dito, né, carece sim de mais servidores, de mais funcionários, mas que tem muita gente boa lá. Aqui deixo o meu registro do meu apreço assim, a respeito desse órgão, né, tão importante
para esse arcabouço que eu mencionei antes, nesse contexto de proteção de dados. Mas, enfim, a gente tem aí uma revisão prevista de decisões automatizadas na LGPD, que também visa exatamente diminuir essas assimetrias, principalmente a assimetria de poder em relação aos agentes de tratamento. E, claro, esse tipo de revisão ela deve ser explicada, a gente já viu os professores falando aqui, sobre questões voltadas à explicabilidade da inteligência artificial, né? Ou seja, uma abordagem baseada em resultados, né? O que vai resultar daquela inteligência artificial. Mas isso a gente vai falar mais adiante. Eu estou apenas aqui pincelando que uma das várias funções desse dispositivo, aí, o artigo 20, é diminuir essa assimetria entre a parte vulnerável, que é o titular de dados, e os agentes de tratamento. Tranquilo? E aqui a gente vai só olhar isso aqui para lembrar que a ANPD, com certeza, está debruçada nesses debates que envolvem decisões automatizadas, e a gente tem vários tópicos lá, vários itens na agenda regulatória atual, e um deles diz respeito exatamente à inteligência artificial. E aqui a gente, só para fechar esse slide, que agora eu lembrei disso, a ANPD ela vai ter que nos dizer o que ela considera tratamento automatizado. Vai ser qualquer tratamento que aconteça de maneira automatizada, de maneira ampla, ou vai ser um tratamento que necessariamente usa inteligência artificial? Porque muitas vezes nós temos sistemas que aparentam ser inteligência artificial, eles são automáticos ali, mas não são, na técnica, sistemas que implementam inteligência artificial. Então, isso a ANPD, com certeza, está estudando, está lá fazendo o seu dever de casa e vai chamar a sociedade para participar desses debates também. E aqui esse slide, embora diga o que é inteligência artificial, fica aqui comigo, né? Tentar dar uma explicação breve. Na realidade, eu não vou adentrar nisso, é um assunto que demoraria aí algum tempo e muitas polêmicas apareceriam, porque na literatura sobre esse tipo de tecnologia aparecem inúmeras propostas de definição, mas a gente se conforma em, pelo menos aqui nesse momento, dividir em alguns modelos, algumas formas que a inteligência artificial se apresenta aí para nós. Deixa eu só dar uma olhada aqui no horário. A gente tem, por exemplo, aprendizado de máquina, a gente tem redes neurais que tentam copiar o funcionamento dos nossos neurônios, onde as informações vão trafegando nesses neurônios. A gente tem processamento de linguagem natural, por exemplo, quando uma Alexa está em funcionamento, ou quando um computador consegue entender um texto que foi escrito numa linguagem humana, entender entre aspas, né? Ele vai processar aquilo, vai dar resultados. E a gente tem também a inteligência artificial aplicada à robótica, e o intuito desse slide, principalmente, é deixar o alerta de que as normas que objetivam regulamentar a inteligência artificial, elas realmente, quem está fazendo essas normas tem desafios inúmeros, porque existem muitas implementações diferentes de IAs, com riscos diferentes, em contextos diferentes, e como eu falei, não necessariamente você consegue explicar, mesmo abrindo ali os algoritmos de determinadas implementações de inteligência artificial, você não vai conseguir explicar aquilo tudo olhando como ela é feita, mas olhando apenas para os resultados. Então, cada caso vai ser um caso, então é um desafio imenso para quem está aí trabalhando na confecção dessas normas de regulamentação. A Europa, inclusive, é pioneira nisso, soltou recentemente um regulamento nesse sentido, enfim. E aqui eu acho que é o ponto principal da minha cantinela, aqui, da minha fala, pessoal. Além daqueles alertas que eu fiz no começo, aqui eu vou trazer uma das formas de aprendizado de máquina, e eu vou ser bem rápido por conta do tempo. Imaginem vocês que a inteligência artificial, para esse caso, né, de machine learning, né, de aprendizado, a gente ensinar a máquina, é uma criança, e essa criança ela está ali aprendendo a selecionar, aprendendo a discernir o que é uma pera, o que de uma maçã e de uma manga, né? Então, a gente vê ali do lado esquerdo aí da tela do slide, a gente vê input, né, a entrada ali de vários frutas ali que eu quero treinar aquela inteligência artificial que eu estou dizendo que é uma espécie de criança que ainda não sabe direito discernir isso. Então, eu mando para um algoritmo de treinamento, né? Esse algoritmo vai receber esses dados aí, ó, dizendo, olha,
Eu vou rotular aqueles dados todos com metadados, por exemplo, eu vou dizer, ó, a maçã, ela geralmente tem um tamanho X, ela tem uma cor vermelha, ou seria uma maçã verde também, mas nesse exemplo aqui é só vermelha. A gente tem uma pera que tem um corpo mais diferente, tem a manga que tem uma cor diferente, e a gente vai fornecendo esses dados aí, treinando esse algoritmo com vários desses dados, e claro, muitas vezes para treinar uma inteligência artificial dessas, é necessário uma infinidade de variações dos dados conforme a necessidade a qual essa inteligência artificial está sendo treinada. E a ideia é que do lado direito, lá no output, na saída, saiam as seleções, as classificações que essa IA fez da maneira interessante para o projeto, né? Ou seja, chegar num nível de compreensão onde a IA ela já ficou uma mocinha, né? Ela já um mocinho, ela aprendeu. Quando chega uma maçã, ela observa aquele dado que chegou na vida real, porque aqui é a fase de treinamento. Depois eu posso pegar essa inteligência artificial, por exemplo, e colocar numa câmera, e essa câmera vai olhar para um local onde as frutas nascem, por exemplo, e no momento que nasceu uma maçã, como ela foi treinada para identificar uma maçã, ela dispara uma mensagem ali para alguém dizendo, olha, acabou de nascer uma maçã, e depois ela diz que a maçã está maior, enfim, ela vai aprendendo. Ela aprende nesse treinamento e depois na produção, na vida prática, ela, toda vez que vê maçãs, mangas e peras, a ideia é que ela faça uso desses resultados, por exemplo, para alertar alguém sobre nascedouro ali de frutas, nesse exemplo meu aqui, fictício. E o aprendizado é supervisionado também, porque fica ali um supervisor, né, que pode ser um ser humano, por exemplo, verificando esses dados aí de treinamento. A gente tem ali a Training Dataset, os dados de treinamento que eu uso para treinar, e também as saídas, né, para verificar se as saídas estão saindo de acordo com o interessante, né, o que seja esperado ali para aquele projeto. Eu poderia falar muito mais coisas sobre isso, eu quero apenas que vocês saiam daqui lembrando do seguinte: em cada uma dessas fases, pessoal, pode haver vícios, pode haver vieses, pode haver bias, do inglês, né, que é viés. Eu posso alimentar uma IA com dados viciados, eu posso escolher um algoritmo que ele vai criar, ele tem alguma espécie de vício para aquele projeto. Talvez ele não tenha para outros, mas para um projeto específico, ele vai gerar resultados que não são bons, vai ferir direitos e garantias fundamentais dos titulares. O resultado pode até estar correto, por exemplo, o output, mas dependendo do contexto onde eu vou utilizar aqueles dados gerados, eu também posso viciar a utilização daqueles dados. A supervisão que é feita durante o treinamento, pode haver vícios também. Então, o ciclo de vida de uma inteligência artificial, ele carece de regulamentação, ele carece, eu não sei nem se a gente vai conseguir, a humanidade vai conseguir regulamentar essas coisas da maneira mais eficaz possível, mas eu deixo aqui os alertas de que em várias dessas fases, até mesmo o próprio projeto de concepção da inteligência artificial deve, antes mesmo de você começar a treinar, você tem que pensar nisso, e isso é Privacy by Design também, que é uma área que é fantástica, eu poderia também passar muito tempo falando sobre ela. Mas o recado é esse, né? Se a gente desmontar, isso aqui é, inclusive, né? Eu até faço um parênteses. Aqui eu estou falando apenas de aprendizado de máquina supervisionado. A gente tem outros modelos de aprendizado de máquina não supervisionado, por reforço, semi-supervisionado, a gente tem redes neurais, tem um monte de coisas. Imaginem vocês a quantidade de riscos que podem ocorrer dentro de cada fase da confecção, do planejamento, da confecção e da utilização dessas tecnologias, que a gente chama aí num guarda-chuva de inteligência artificial. Beleza? Aqui também é só para deixar aí na cabeça de vocês que existem inúmeros riscos aí, a gente traz imagens como essa, né, que eu pego aí em estudos que faço. A gente tem inúmeras zonas de risco que podem envolver inteligência artificial e IA. Agora, nas eleições, a gente tem questões relacionadas ao uso da inteligência para ferimento da própria soberania do Estado, né, ao manipular eleições, ao manipular eleitores, usando dados pessoais também. A gente tem os vieses algoritmos, como eu falei. Existem aí, por exemplo, nessa zona de número 3, né, Economic and Assets Inequalities. A gente tem, vamos dizer, assimetria de ativos e economia. Isso aí, pessoal, a gente traduz como economia da atenção, né? Essas telas que a gente usa, dentro delas estão
soluções criadas para fazer a gente passar a maior parte do tempo possível na frente delas, né? A gente está preso, a gente está viciado. Inclusive, já há ações judiciais mundo afora em relação não somente a crianças e adolescentes, mas a adultos, a idosos, por conta disso, né? Essas soluções são criadas para que a gente fique viciado. E eu vou dar uma resposta para vocês aqui de algo que eu ouvi hoje pela manhã. Pessoal, não é novo, já de muito tempo. Eu trabalho na área de inteligência também. Já é possível há muitos e muitos anos, e isso já acontece, a extração de dados de nossas cabeças por meio de metodologias e estratégias, usando a própria tecnologia, né? A maneira que você usa computadores, coisas que alguém coloca para você clicar, né? Para você acessar, tudo isso vai extraindo informações da sua cabeça, e existem também maneiras de você inserir informações que ficam persistentes dentro da cabeça das pessoas. Aí vocês vão dizer, esse professor está ficando lelé da cuca. Ele é o primeiro que já deve estar enlouquecido com essas coisas. Não, pessoal, isso já era utilizado por estados, né, principalmente em questões de espionagem, e isso agora foi potencializado com o uso das tecnologias, não somente de inteligência artificial. Então fica aqui também outro alerta. Eu vou já fechar minha fala. Quem tiver interesse, leia esse texto, não é um artigo científico, é um texto que eu escrevi no LinkedIn, chamado Como o AutoGPT e o ChatGPT podem ser hackeados para vazamento de dados. Você pode enganá-los, você pode fazer perguntas que vencem as travas, né, as defesas desse tipo de IA generativa e fazê-la trabalhar para coisas ilícitas, por exemplo, como acessar dados que não deveria acessar e trazer esses dados para você, por exemplo, né? Então, e claro, a gente também tem aí inteligências artificiais do lado direito da tela, e tem alguns nomes de modelos de IA que foram treinados para o cibercrime. A gente já tem isso também aí, já sendo utilizado, inclusive vendido na internet, né, na Deep Web, etc. O pessoal tanto produz quanto alguns usam isso para cometimento de crimes aí, que alguns chamam de crimes digitais em alguns momentos. E isso configura algo que eu gostaria muito de falar mais, que é a weaponization of AI. Quando a gente treina Krav Maga, eu já tive o prazer e a honra de treinar isso, às vezes a gente transforma um guarda-chuva em uma arma de defesa. A gente transforma uma cadeira que tem próximo de nós em uma arma. E a gente hoje transforma tudo aquilo que a gente possui ao nosso redor em arma, inclusive um smartphone. Ele pode acabar com a reputação de alguém. Você, com uma postagem, você pode fazer alguém se suicidar, por exemplo. A gente transforma as coisas em armas e nós temos que reaprender a utilizar essas coisas, porque isso é muito perigoso. E o potencial da inteligência artificial como arma, e aqui eu não estou falando apenas de drones carregando armas, estou falando em sentido geral. Isso é muito perigoso. Por isso, essas preocupações mundiais sobre regulamentação desse tipo de tecnologia. E isso alimenta um mercado chamado de Crime as a Service, onde você aluga ou compra essas porcarias já prontas para você, infelizmente, fazer o mal com outras pessoas, cometer aí ilícitos e etc. Pessoal, é isso. Eu espero ter atendido dentro do tempo que me foi dado. Aí ficam algumas das obras que eu lancei recentemente, meu link também de contato. E, mais uma vez, reforço a importância desse tipo de evento. Compartilhem com seus colegas, aí, com seus amigos, a gravação. E finalizo agradecendo aí o pessoal que me convidou a fazer parte dessa mesa tão interessante. Obrigado, doutora Renata, a fala é sua.